E aí, gente, beleza? Vamos falar agora sobre literatura novamente, sobre arcadismo ou neoclassicismo, tanto faz o nome que você der ao movimento. Por que que ele recebe esse nome de arcadismo? Devido a uma região chamada Acárdia, que fica ali na região do Peloponeso, ali na Grécia, que era uma região que, de acordo com a mitologia grega, era onde viviam os deuses, era a morada deles. E lá, junto aos deuses, habitavam alguns pastores humanos e esses pastores eles se dedicavam à arte da poesia lírica grega, tá certo? Então, como vai haver a retomada dos valores greco-romanos, sobretudo os valores do classicismo que nós estudamos quando nós vimos Camões, por isso que esse período recebe esse nome de arcadismo, devido a essa localização grega, ou neoclassicismo, novo classicismo, aquele período histórico do Camões ali do renascimento cultural. Tudo bem? É muito importante a gente entender o contexto histórico no mundo e no Brasil no qual se deu esse movimento. O contexto histórico no mundo está ligado basicamente ao surgimento dos ideais iluministas. E quando eu penso nos ideais iluministas, eu penso sobretudo na valorização da razão, o que vai de encontro ao que a gente viu quando estudou o classicismo no Renascimento. Uma outra coisinha importante também é o saber enciclopédico, ou seja, a criação desse livro, a enciclopédia, que vai constar o saber racional, o saber feito a partir dos estudos. E, de momento histórico fundamental, há duas situações que a gente deve lembrar sempre com carinho no coração. A independência dos Estados Unidos da América, ou seja, que ocorreu ali em 1776, é um movimento muito importante e é um movimento que inspirou vários movimentos de independência na América Latina e no Brasil. Além disso, a Revolução Francesa, que inicia ali em 1789. E a Revolução Francesa é um movimento que inspirou o mundo depois. E baseado em três pilares clássicos: liberdade, igualdade e fraternidade. É claro que esses são os ideais, não quer dizer que na prática isso tenha ocorrido. Mas os ideais são importantes porque esses ideais vão inspirar os ideais de outros movimentos no decorrer do mundo. Como que estava o Brasil nessa época? O Brasil vivia o ciclo do ouro, a época da mineração, no qual eu passo do centro de importância do Nordeste brasileiro, que era a cana-de-açúcar, sobretudo com Bahia e Pernambuco, para Minas Gerais, tá certo? Então, a exploração do ouro passa a ser a grande fonte de renda que a colônia, o Brasil, gerava à metrópole Portugal. Problema básico. A população desse ciclo do ouro, principalmente ali onde é a cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, ela se incomodava bastante devido aos altos impostos que a coroa portuguesa cobrava dos seus habitantes. Então você conseguia uma grande quantidade de ouro, só que você não tinha o lucro por tudo aquilo que você produzia. A coroa portuguesa, a partir do governador de Minas Gerais, que era escolhido pela coroa de Portugal, ficava com grande parte disso em impostos. Então, estava gerando uma insatisfação desses mineradores. Outra coisinha importante, tá certo? Havia um sentimento de inferioridade e grandes dos intelectuais que moravam na cidade de Vila Rica, eles foram estudar na Europa, em Coimbra. A gente vai falar do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga. Como eles foram estudar em Coimbra, eles tiveram acesso aos ideais que foram desenvolvidos na independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. E eles trouxeram esses ideais para o Brasil. Então, eu tinha também uma classe social que estava querendo uma independência em relação a Portugal e que tinha uma base teórica, cultural muito importante. Somando isso, a alta taxa de impostos e a insatisfação, houve um movimento histórico, que vocês já devem ter visto com o professor, chamado Inconfidência Mineira, que se desenvolveu ali e teve seu ápice em 1789. É claro que nós descobrimos que a Inconfidência não obteve êxito, tá certo? Os ideais de independência do Brasil em relação a Portugal só foram ser concretizados em 1822, tudo bem? Ali 33 anos depois. Mas é um movimento que dá um start a essa ideia do Brasil independente. O grande nome desse movimento é o Tiradentes, que é enforcado em praça pública, tá certo? E é a figura mais importante. Porém, vários membros do movimento literário Arcade estiveram também presentes e seus destinos foram determinados pela Inconfidência Mineira. Galera,
Daqui a uns segundinhos voltamos com as características literárias desse período. Até daqui a pouco. Voltando aqui, características literárias. Eu estou pensando no período Árcade, no qual eu tenho, muito importante, a retomada do classicismo. Deixa eu só colocar os dois S's, odeio digitar e falar ao mesmo tempo. Qual é a grande questão? A gente tem que pensar que eu tenho uma cultura clássica, eu tive depois uma Idade Média que quebrou com essa cultura clássica. No Renascimento eu retomei. O Barroco que a gente viu anteriormente, eu voltei ao ideal mais da igreja, teocêntrico. Claro que com alguns resquícios do antropocentrismo e racionalismo do Renascimento. E agora eu estou retomando. É um movimento meio que circular. A gente só vai ver uma quebra disso daqui a pouco quando a gente estudar romantismo. Então, alguns aspectos a gente já viu quando estudou outros movimentos literários. Em relação a temas e aspectos literários, ao culto à natureza e à vida pastoril. Por que o culto à natureza e à vida pastoril? Sobretudo no nome do movimento, arcadismo. O arcadismo vem de Arcádia, que era aquela região ali onde tinha a morada dos deuses e a vida pastoril. Então, eu tenho esse culto à natureza, esse culto ao que é o inicial, essencial do ser humano. Há uma ideia de universalidade. O que eu quero dizer com isso? Essa ideia de universalidade é que as coisas e os exemplos que acontecem não ocorrem apenas em um local, poderiam ser dados em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Então, o que eles escrevem aqui, apesar de retratar o Brasil, poderia retratar outros lugares, porque são coisas gerais, inerentes ao ser humano. Há um racionalismo antropocêntrico, então a valorização do homem como centro do universo. Então aqui eu tenho um afastamento muito grande da fé cristã, da fé católica. Ideais greco-romanos, ou seja, eu tenho a valorização desses ideais pagãos. E aqui mostra também por que eu tenho a quebra da influência da Igreja Católica, da Igreja do ideal cristão. E eu quero destacar aqui os dois espaços que eu posso ter retratados. O campo e a cidade. E aqui eu vou ter uma visão maniqueísta, pensando nessa palavrinha aqui, maniqueísmo, a visão maniqueísta, quando eu tenho opostos bem definidos, bem versus mal, certo versus errado, e por aí vai. E eu vou ter um campo valorizado e uma cidade subvalorizada. Então, sempre que eu tiver alguma coisa relacionada ao campo, eu tenho ligado à simplicidade, ou seja, ao que é básico, a sobriedade, a humildade e a honra. Tá certo? Então são todos valores considerados positivos. E a cidade eu tenho a ostentação, ou seja, o supérfluo. Então a ostentação não surgiu como foi aqui a ostentação, fiquem tranquilos. A vaidade, que é o oposto da sobriedade. A arrogância, oposto à humildade. E a prepotência. Então eu tenho uma divisão muito bem definida entre campo com bons valores e a cidade com mais valores. E esse movimento aqui literário, como eles têm esse ideal influenciado pela cultura greco-romana, que eu destaquei aqui, eu vou ter as ideias expressas com seus nomes em latim. Tenho que decorar todos os nomes? Não. Um aqui eu vou pedir com certeza para vocês decorarem, mas os conceitos que esses nomes expressam são fundamentais para entenderem a literatura Árcade. Claro que eu vou pedir desculpas pelo meu latim, que não é assim uma Brastemp, tá bom, gente? Vamos lá. Ideais, o fugere urbem, ou seja, a fuga da cidade. Se o campo é visto como positivo e a cidade como negativa, galera, partiu campo, vamos para lá. Locus amoenos, ou seja, a valorização de uma paisagem bucólica, uma paisagem do campo sem quase nenhuma interferência do homem, ou seja, sem quase nenhum resquício de cidade, e a vida pastoril, ou seja, a vida do homem natural no campo, não esse homem que é totalmente moldado pelas características da sociedade. Inútila trunca. E aqui, ou seja, a condenação das coisas inúteis vai ser em dois aspectos. Na linguagem, é uma linguagem muito mais sóbria do que o barroco, ou seja, apesar de haver algumas palavras difíceis pela questão temporal que nos separa dos Árcade, é uma linguagem muito mais direta, muito mais objetiva do que a linguagem barroca. Então a linguagem, eu corto o que é desnecessário. Eu também faço isso na vida, ou seja, eu tiro a ostentação. Eu tenho que viver com aquilo que é necessário. Por isso, a vida ao campo.
Aurea mediocritas, ou seja, a valorização da simplicidade. Ou seja, aquilo que é simples deve ser valorizado. E claro, com certeza, o conceito mais famoso que eu tenho ideia de que vocês já ouviram anteriormente é o Carpe Diem. E o conceito do Carpe Diem vem de um grande poeta e filósofo romano chamado Horácio. E uma frase dele sintetiza muito bem isso. A vida é passageira e a existência é fugaz, ou seja, a existência escapa das minhas mãos. É como se eu tentasse segurar 1 quilo de areia nas minhas mãos, ele vai começar a escapar entre os meus dedos. Por isso é fugaz. Por isso, cabe ao homem gozá-la o mais rápido possível. Ou seja, se a vida é passageira, se a existência é fugaz, por que eu vou ficar me planejando para aproveitar a vida futuramente? Eu vou aproveitar este momento. Eu vou aproveitar o agora. Então as coisas são efêmeras, as coisas passam. Então, o momento presente é o fundamental. E aqui vai até contra um pouquinho a lógica do sistema capitalista, que ele estava começando a ser desenvolvido ali com as revoluções industriais, tudo isso. Por quê? Porque eu tenho uma lógica que eu não vou pensar no futuro, eu não vou acumular dinheiro para viver futuramente. Não, eu vou viver agora. E o que vier depois, eu vou viver naquele momento. Eu tenho que me preocupar com o presente. Então o momento presente é o mais importante. Daqui a alguns segundinhos falamos dos 2 tipos clássicos de literatura do arcadismo no Brasil. Até daqui a pouco. Voltando aqui, galera, os tipos de texto da literatura arcade no Brasil. Eu tenho 3, para dizer a verdade, mas um, que é a poesia épica, quase não é mais cobrada nos grandes vestibulares, que eu tenho o Basílio da Gama com seu livro O Uruguai, que ele vai falar da colonização no Brasil. Eu tenho a poesia lírica e a satírica. E é muito interessante a gente retratar aqui que o arcadismo é o primeiro movimento literário feito por brasileiros, escrito único e exclusivamente no Brasil. Por quê? Se no Barroco nós temos o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, que vieram de Portugal e depois terminaram suas vidas aqui no Brasil, não. No arcadismo eu tenho brasileiros que foram estudar em Portugal porque não havia universidade no Brasil, então era normal os filhos da elite irem estudar direito ou medicina em Coimbra, que é a grande universidade portuguesa, e depois retornavam aqui à colônia. A divisão clássica se dá entre poesia lírica e satírica. Na poesia lírica eu tenho a presença de 2 grandes escritores, o Cláudio Manuel da Costa, que é um cara que estudou direito em Coimbra, voltou, foi um funcionário público de alto cargo aqui no Brasil, da cidade de Vila Rica, e é conhecido pelos seus sonetos e éculas. O que são éculas? Diálogos entre pastores. São poemas que retratam um ambiente pastoril e eles se dão de uma maneira dialógica, ou seja, como se houvesse o eu lírico e alguém, e um emissor e um destinatário, eles vão conversando e trocando a conversa entre eles. Temas mais comuns, o sentimento amoroso, a natureza e Vila Rica. Há um grande poema dele que ele vai retratar os costumes de Vila Rica. E isso mostra a importância do arcadismo como um documento histórico. Ou seja, a partir da literatura arcade, eu vou ter várias informações sobre o que era o Brasil na época do ciclo do ouro. Ou seja, do como que era a vida em Minas Gerais, a partir da poesia desses 2. Então, o Cláudio Manuel da Costa vai cantar isso. A forma favorita dele são os sonetos, no qual a valorização da vida no campo é muito grande, e ele sempre tem a questão da perda da amada, tá certo? A questão de não conseguir essa concretização do amor. Esse amor neoplatônico. Então a gente vai retomar aqui o platonismo, ou melhor, o neoplatonismo, que a gente viu que ocorria no período clássico. Aquele amor platônico, aquele amor que vai ocorrer de uma maneira mais efetiva no mundo das ideias do que no mundo da realidade. Pensando novamente que o Platão ele valorizava a coisa mais importante ocorre no mundo das ideias e não no mundo da realidade. O outro grande poeta arcade é o Tomás Antônio Gonzaga, também formado em Direito na Universidade de Coimbra, tá certo? Ele foi um juiz muito importante aqui no Brasil. E os 2, tanto o Cláudio Manuel quanto o Tomás Antônio Gonzaga, eles foram condenados por participarem da Inconfidência Mineira.
Só que eles tiveram um fim diferente. Enquanto o Cláudio Manuel, eu esqueci de falar, alguns dias depois de ser preso, ele foi encontrado morto na cela e não se sabe se ele cometeu suicídio ou se o mataram. O Tomás Antônio Gonzaga, que era um cara que tinha uma família um pouquinho mais rica, ele tinha um nome mais prezado, ele foi deportado para Moçambique, ele viveu lá, se casou com uma filha de um traficante de escravos, ele ficou rico e morreu como juiz da alfândega em Moçambique. Ele nunca mais pôde retornar ao Brasil, e sempre sendo vigiado pela coroa portuguesa. O Tomás Antônio Gonzaga escreve um dos livros, o mais famoso e considerado pela crítica mais importante da literatura árcade, que é o Marília de Dirceu. O Marília de Dirceu é um livro no qual ele vai assumir o pseudônimo, tá certo? Ou seja, o nome falso de Dirceu. Ele vai se declarar a Marília. A Marília, tecnicamente, é uma personagem que também existiu na vida real. O Tomás Antônio Gonzaga estava para se casar com a Maria Doroteia Joaquina de Seixas, também uma mulher filha de um grande nome da sociedade da época ali em Vila Rica. E ele vai se declarar para essa Marília, e esse amor não vai ser concretizado, assim como na vida real. Ele foi preso e nunca conseguiu se casar com ela. Então, há um texto de caráter extremamente autobiográfico. Mesmo que ele não coloque ali o nome dele, dá para perceber que está muito ligado à vida do Tomás Antônio Gonzaga. Então, é o papel histórico, é o painel de tudo que ocorreu ali na época da Revolução da Inconfidência Mineira, muito importante. Além disso, há uma distância muito grande da amada. Por quê? Há esse sentimento de perda. Ele quer aproveitar aquele momento da juventude dele, ou seja, o carpe diem, viver uma vida no campo, viver uma vida pastoril com essa Marília, porém, ele é impedido disso pelos eventos históricos. É um livro composto por liras, ou seja, é um livro totalmente em poesia, mas muito bonito. O segundo tipo de poesia do arcadismo é a poesia satírica, e aqui, é claro, está a parte muito mais divertida. O nome principal também é o Tomás Antônio Gonzaga, com o livro que, se eu dou uma dica de coisa para vocês lerem do arcadismo depois do vestibular, se chama Cartas Chilenas. Vocês acham gratuitamente na internet, está em domínio público. É um livro sensacional e é um painel irônico, satírico, bem-humorado da sociedade brasileira da época. Então, é um personagem chamado Critilo, que é a autopersonificação do Tomás, que está em Santiago, no Chile, por isso o nome Chilenas, e ele vai retratar o que está acontecendo lá e enviar para o Doroteu, que é um pseudônimo do que seria o Cláudio Manuel da Costa. Os dois eram grandes amigos. O que ele vai falar? Qual que é o tema? É uma crítica dos desmandos, das arbitrariedades, das atitudes déspotas que ocorriam na cidade de Santiago por meio do seu governador, do seu governante, que é apelidado de Fanfarrão Minésio, que é a personificação de uma figura que existiu, que é o Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas Gerais. Então essas cartas, elas são feitas de maneira ilegal, nunca foi publicado esse livro durante a vida do Tomás Antônio Gonzaga, que isso fique bem claro. Ele é um livro que foi publicado só depois. E essas cartas, elas circulavam entre os membros da Inconfidência porque era uma maneira indireta de dizer: olha, o Fanfarrão Minésio está ferrando com a vida lá no Chile devido a essa e aquela atitude. Tirando que não era Chile, era Vila Rica, Brasil. Tirando que não era Critilo, era Tomás. Tirando que não era Doroteu, era Cláudio Manuel. Eu tenho um retrato do que acontecia na época de acordo com o ponto de vista dos Inconfidentes. Então, é uma maneira também muito interessante de eu conseguir entender como que era a história da época, qual que era o retrato da sociedade. Então, eu tenho um retrato social, um retrato de costumes e eventos históricos retratado nessa carta chilena. Claro, do ponto de vista de alguém que vai contra o governo. Por isso, é um livro imperdível e é uma dica aqui muito importante. Gente, um prazer novamente falar com vocês. Um enorme beijo na alma. Até a próxima.